Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou pedir para você deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, colocar aí o que você tem achado dos vídeos, né? Participar, chamar outras pessoas para curtir aqui também, acionar o sininho para receber todas as notificações, não custa nada se inscrever. Hoje, no Sexta Sombria, eu vou falar do Robert Pickton, The Pig Farm Killer, tá? O que acontece? Esse foi um caso que aconteceu no Canadá, de um homem que acabou sendo condenado por 6 assassinatos, mas acredita-se que ele tenha matado 49 mulheres, porque ele comentou com um carcereiro que ele falou assim, pô, ficou faltando uma para completar 50, que é um número fechado, cabalístico. E todo mundo ficou meio assim. Encontraram cerca de 20 partes diferentes de corpos na propriedade dele e entender então o que aconteceu. Na região de Vancouver, esse cara, ele e o irmão dele herdaram uma fazenda de porcos, tá? Uma quinta, como seria em português, que processava e abatia porcos para revender, para fazer salsicha, presunto, essas coisas que tem a ver com esse tipo de animal e comércio em volta dele. O que aconteceu? Nos anos, final dos anos 70, anos 80, anos 90, começou a ter um número muito grande de prostitutas que sumiram nessa região, né? Então começa a se perceber que e aí de novo eu volto naquele caso lá que eu já falei várias vezes aqui no Sexta Sombrio. O serial killer, ele vai procurar um grupo, um alvo em que seja mais difícil as pessoas darem falta dessa galera. Então ele atuava numa região onde havia muitas prostitutas viciadas em heroína, principalmente nessa região do Canadá. Então era muito comum essas mulheres sumirem como? Irem embora para outro lugar, tentar ganhar dinheiro em outro lugar, tentar ganhar a vida em outro lugar, tentar se reabilitar. As pessoas geralmente não usavam o nome verdadeiro delas, né? Eram pessoas que já tinham fugido de casa e estavam vivendo nas ruas para sustentar o vício. Então eram pessoas que eram muito difíceis de rastrear. O que aconteceu? Eles começaram a perceber que havia um grande número de mulheres que tinham sido dadas como desaparecidas nessa região. Começaram a ver esses nomes e até que alguém resolveu fazer assim, pô, mas vamos entender aqui, tem um perfil do que está acontecendo. E a gente não acha essas mulheres em lugar nenhum. Chegaram a 70 mulheres desaparecidas. Qual foi o problema? Dessas mulheres desaparecidas, umas 15 foram encontradas em outro estado, tinham mudado de nome, tinham morrido, tá, de overdose, né? Isso é um dado interessante aqui nessa história. O que acontece? Então eles começaram a investigar. Começaram a ver pessoas que tinham em comum com essas mulheres, onde que essas mulheres tinham desaparecido. Algumas mulheres que tinham tido relacionamento com alguns homens, até que eles vão começar a desconfiar desse Robert Pickton. O que acontece? Ele e o irmão dele, na fazenda, eles tinham criado uma associação que chamava, deixa eu só pegar aqui, Pig Palace Good Time Society. Ou seja, então eles levavam a galera lá, então eles tocavam música ao vivo, faziam um som, tinha as festas, tinha bebida, tinha drogas, né? E algumas mulheres que participaram desses eventos nunca mais foram vistas. E elas estavam nesse perfil de garotas de programa. Começaram a investigar, até que conseguiram um mandato e entraram na fazenda dele. E aí começaram a desenterrar. Existe um documentário muito interessante chamado Robert Pickton
The Pig Farm, se procurar, acho que até aqui no YouTube tem, eu não sei se tem legendado. Eu tenho esse documentário, eu não lembro se eu peguei aqui no YouTube ou se eu peguei no Torrent. Mas assim, muito interessante. E aí vai contar essa história. Então, conforme começaram a investigar a fazenda dele, eles descobriram os corpos dessas mulheres que tinham sido sumidas. Pedaços dos corpos, na verdade. Por quê? Uma das coisas que acredita que o Robert Pickton fez, o irmão dele também não estava envolvido com os crimes, né? Nunca conseguiram provar o envolvimento do irmão dele com os crimes. Ele falou que foi ele que fez sozinho. Mas tem um outro, por exemplo, um outro senhor que foi acusado porque encontraram o DNA dele. Então qual é o problema? Você tem essas mulheres que sumiram e essa alegação dele que talvez ele tivesse matado 49 mulheres, mas o DNA dele foi associado somente a 6. Então ele foi acusado por 6 crimes, ele pegou prisão perpétua em 2009, com direito à liberdade condicional em 25 anos, que provavelmente vai ser negada. Já foi negada uma vez e parece que vai ser negada de novo. Mas aí começaram a descobrir como que ele matava as mulheres. E aí é um modus operandi muito estranho assim, e muito diferente. Como ele saía com prostitutas que eram viciadas em drogas, ele oferecia seringas com drogas para elas. E nas seringas não tinha heroína, não tinha cocaína. Tinha produtos químicos que matavam as mulheres. Então elas morriam de uma aparente overdose, mas na verdade não era disso. E aí entra o segundo fato muito sinistro dele. Há alguns debates sobre isso, que na verdade ele se aproveitava delas durante esse período que elas estavam morrendo de overdose ou depois da overdose. Ou seja, ele teria um quadro aí de necrofilia envolvido na situação. E outra coisa que era muito difícil é porque, como ele tinha um abatedouro de porcos, era muito fácil para ele desmembrar e se livrar dos corpos. Então acredita-se, por exemplo, que muitas das mulheres, das mulheres que foram encontradas, você tem 20 corpos que foram, partes desses corpos foram encontrados na fazenda dele e identificados como pessoas diferentes, mas você vai ter, por exemplo, esse número que ele coloca, que ele deixou escapar para o cara, mas que não tem prova. Muita gente tem medo do que ele fez. Ele usou a expertise dele e o lance de vender carne de porco para colocar partes e se desfazer de parte dos corpos dessas mulheres através da fazenda de porcos. Então ele usava esse ambiente que ele tinha para trazer as mulheres, para seduzir essas mulheres. Então tinha caminhonete dele. Foram fazendo uma série de investigações e descobriram que ele já tinha uma série de relações complicadas, né, com as mulheres. Ele tinha uma série de crimes sexuais que o levaram a ser suspeito. E aí começaram a traçar o caminho dessas mulheres, que a última vez que foram vistas com ele, e que elas foram parar lá na fazenda do Pig Farm e nunca mais foram vistas. Então essa a associação que é feita ao Robert Pickton fica muito clara. E o medo das pessoas o que ele pode ter feito? Ele ter desmembrado as mulheres e colocado no meio da carne de porco e vendido para processar. Então, que na região do Canadá lá você pode ter comido um presunto, uma salsicha que não tinha só carne de porco, mas poderia ter pedaços de outras mulheres. Esse documentário do Pig Farm, ele vale muito a pena se você quiser se aprofundar nesse assunto do Robert Pickton, porque ele é muito detalhado assim, e ele mostra, ele vai contando, e uma coisa interessante essa abordagem. Ele é um dos primeiros documentários que vai fazer essa abordagem do ponto de vista da família, o mal que esse cara causou, no sentido de deixar as famílias sem respostas, das pessoas não saberem o que aconteceu com ele. Ele tinha
todas as condições para poder colocar isso e essas inadequações que ele sentia, assim. Ele era um cara que tinha um pouco de dificuldade com as mulheres e ele via nessas mulheres viciadas um jeito dele ter essa aproximação com o sexo feminino, para obter o sexo em si, né? Mas também para realizar essas fantasias dele que eram fora da curva, assim, que não tem muito a ver. É o que eu sempre comento, que eu converso muitas vezes com o Felipe aqui nas mensagens, às vezes, até algumas vezes aqui nos comentários do vídeo. Até onde você leva essa sua fantasia, né, no sentido de ser uma fantasia e você guardar para você, ou no máximo falar para outra pessoa, ou transformar num filme de terror, ou numa música, ou numa obra de arte, e ficar no campo da fantasia. E você não conseguir segurar mais isso, que é uma minoria, felizmente, que vai transgredir isso e vai acabar realizando, como fica no caso do Robert Pickton. Beleza? O poema, então, esse foi o caso do Pig Farm Killer, né? O Robert Pickton, um assassino serial canadense que pode ter matado entre 6 e 49 mulheres. De novo, você vai ter uma média de 56, 58 mulheres desaparecidas que nunca mais conseguiram rastrear na região dele. O reconhecimento, por exemplo, só conseguiu ser feito através do DNA, né? Tiveram 12 corpos reconhecidos positivamente na fazenda dele, mas tinha DNA de outra pessoa, então ficou muito complicado para você fechar o caso. E aí, para não ter dúvida, qual foi a opção da Procuradoria no Canadá? Vamos acusar pelos casos que a gente tem certeza absoluta que foi ele. Os outros que a gente pode dar margem para ele conseguir se livrar justamente por tecnicidades assim que pode permitir que ele saia, e não seria o que eles esperariam, o que eles gostariam que acontecesse. Então eles acusaram de 6 crimes, que era certeza, ele foi condenado, ele foi preso, porque a ideia principal é tirar esse cara de circulação, né? Até porque ele, em conversa com outros presos e tudo mais, ele deixou claro que se ele puder de novo, se ele puder, que uma coisa que sentia falta era fazer o que ele fazia antes, assim, né? As festas que ele promovia lá. Então ele oferecia drogas para as moças, colocava produto químico como se fosse heroína, principalmente, que elas mesmas se matavam, né? Ele preparava a seringa, colocava um material diverso lá, elas aplicavam achando que estavam usando drogas e morriam dessas intoxicações, e aí ele ia fazer o que ele tinha se programado para fazer. Vamos dar uma olhadinha no poema de hoje. E é muito louco esse lance do 20 anos para poder chegar no cara. Ele levou 20 anos sumindo com mulheres na região dele, até você entender que era um assassino só. Tem até, eu vou fazer um outro vídeo que eu estou programando para gravar aqui, que é outra Sexta Sombria, que ele foi tinha um outro assassino nessa região, e o cara estava no norte dos Estados Unidos, que era o Demolala Forest Killer, que era um cara que ele atacava o mesmo grupo de mulheres, então ele atacava prostitutas, e ele também, só que ele desovava essas mulheres na floresta, e começaram a achar que talvez essas mulheres do Robert Pickton poderiam ter associados ao caso dele, do Molala Killer, que na verdade não tinha a ver. O do Molala Killer, depois no vídeo você vai entender por que conseguiram identificar mais vítimas dele, porque ele deixava um rastro mais característico do que o Robert Pickton, porque ele tinha esse lance de processar o corpo da vítima e dar um jeito nele, seja transformar em carne para vender, seja desmembrar. Pô, ele tinha um abatedouro. Então ele tinha todo o esquema ali, ninguém desconfiaria a princípio, até você tem investigação em volta dele, de que ele tinha todo o esquema para poder
processar o material do crime dele, né? Fazer o que ele fez com as mulheres depois de mortas e para se livrar delas. O poema de hoje chama O Segredo. Os grandes segredos estão à vista de todos, gritando silenciosamente seus escancarados sortilégios para podermos camuflá-los. Em meio às grandes conspirações, sem precisarmos inevitavelmente lidar com o que sempre soubemos. É o caso dele, ele tinha um abatedouro. As pessoas desconfiavam que ele podia estar matando mulher, mas ele também estava matando porcos. E então aquele sangue que estava ali podia ser de uma mulher, mas também era dos porcos. Então, até você ter a certeza absoluta de poder condená-lo, ele foi se aproveitando desse perfeito disfarce que ele tinha de ter, que ele abatia, ele vivia de matar. Só que as pessoas achavam que eram só porcos, até começar a desconfiar dele. 20 anos depois, 20 anos de crimes. Diz aí, você conhecia essa história, você já viu esse documentário, se você já sabia da história do Robert Pinton, o que você acha desse caso? Se eu esqueci de dar alguma informação, complementa aí, né? Como o Felipe sempre ajuda no canal, o nosso curador oficial, ele sempre coloca uns links legais. Veja os comentários do Felipe, porque ele sempre traz uma série de informações complementares fantásticas que ajudam pra caramba. Eu agradeço demais ao Felipe e quem puder aí. Outro dia me corrigiram na pronúncia, às vezes eu mando, eu falei um papéis, papéis, né? Então é que a gente vai gravando aqui nesse bate-pronto, nesse freestyle, e às vezes foge algumas coisas. Eu me programo, eu pego as coisas, eu dou uma lida, eu revejo, mas frente à câmera tem hora que dá um branco total. Então ajuda aí. Comenta, dá o seu like, seu dislike, escreve o que você achou do vídeo e a gente se vê em outro vídeo de Sexta Sombria.